O Djan falou, o desejo de estarmos juntos, né, é muito forte, é muito grande, né, é profundo em nossas vidas. Nos reunirmos todos juntos aqui. A igreja é essencial, sempre essencial. O essencial agora, o que não é essencial agora é o presencial. Né? Há uma polêmica muito grande, muito grande. Eu quero dizer para vocês que a determinação, a orientação do governo, a determinação do governo não é fechar igrejas, mas é limitar reuniões religiosas, aglomeração. Nossa igreja concorda com isso, nós estamos cuidando uns dos outros e precisamos. Estamos tristes, as orações, os grupos do WhatsApp estão repletos de pedidos, né, parentes, né, muitos reinfectados, muitos que tiveram ano passado e foram leves, esse ano estão tendo de novo de uma forma um pouco mais pesada. Isso causa preocupação. Perdemos muitos pastores, perdemos líderes de louvor, equipes de louvor, perderam seus membros. Nós não queremos perder mais gente. Não dá para aceitarmos 4.000, 3.500, não dá para aceitar 100 mortos, não dá para aceitar um morto. Nós não podemos, precisamos lutar com isso. Então, igreja, sim, igreja é essencial. Sim, nós estamos num país laico, sim. O governo não manda nas igrejas, não. Lamento ter que ficar brigando por isso. Eu acho que as primeiras que deveriam cuidar do povo seriam as igrejas. E estão cuidando de outras maneiras. De outras maneiras. Né? Pelo alimento, o poder de socorro que as igrejas têm, a maneira impactante que as igrejas têm na sociedade, é tremendo, é tremendo. Muitos começaram a fazer ajuda social ano passado, na pandemia. Outros agora, nesse ano, porque diminuíram as doações, estão assumindo isso. Mas as igrejas fazem isso há décadas. Precisamos intensificar isso. Por isso que a Sandra falou, né, do nosso movimento aí de levantar mais cestas, né, para alcançar mais famílias. Né? Parabéns às igrejas. Está sendo tremendo o que as igrejas têm feito. Por isso que as igrejas estão vivas, elas estão abertas, estão atuantes. Né? Os templos fechados na hora dos cultos, mas abertos, ligando, ativo. A igreja está aberta. E você, se não é de nenhuma igreja, saiba que a igreja de Cristo está de braços abertos para acolher você, das formas que a gente puder te acolher. Né? E vamos fazer isso agora. E quando nós pudermos se abraçar, receber você de maneira calorosa, com um abraço. Né? E aí a brincadeira aqui, na igreja, o pessoal me conhece muito com um abraço de urso, um abração. E a gente quer isso, né? Abraçar, sabe, te acolher fisicamente. Nós não podemos fazer isso, vamos fazer de outras maneiras. Né? Com vídeo, chamada, com áudio. Mas vamos continuar sendo a igreja de Cristo. Acolhedora, amável, edificante, transformadora, que socorre o oprimido, o que tem fome, o angustiado, encontra morada, encontra abrigo na igreja de Cristo Jesus. E essa igreja está mais do que aberta. Né? Não fechou e nunca fechará. Né? Que semanas estamos vivendo? Que situações nós estamos passando? Nós não estamos alheios a tudo isso. Não estamos alheios ao que o mundo está passando, porque nós estamos no mundo. E Jesus disse, não peço que tires do mundo, mas os livre do maligno. Então nós estamos aqui por causa da oração de Cristo Jesus. Ele pediu a Deus para nós não tirarmos do mundo. Os discípulos dele não saiam do mundo. Porque somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos este. O povo tem fome, o povo tem sede, o povo está na escuridão. A igreja precisa ser essa, que tempera a vida das pessoas, que ilumina o caminho das pessoas, com a luz de Cristo em nós. Né? Cristo tem tudo isso, luz, alimento, através da igreja. Jesus continua curando, saciando a fome, socorrendo o oprimido, o injustiçado, através da sua igreja, através do seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Onde está a glória de Deus? Está na igreja de Cristo. Onde estão as boas obras pelas quais o mundo glorifica a Deus? Na igreja de Cristo. Falamos isso, pregamos isso a semana passada, né, que ressurreição é a restauração da glória de Deus em nós. Sabe, é isso.
E a oração de Cristo, nós falamos na semana passada, a oração sacerdotal de Cristo. Você glorificou Deus? Glorificou a Cristo essa semana? As suas atitudes, as pessoas olharam como glórias a Deus? As pessoas deram glórias olhando para a tua vida? Olharam para você e falaram assim, glória a Deus, hein? Olha, no teu Face, o que você postou lá, as pessoas viram lá e olharam e falaram assim, glória a Deus. Glorificou a Deus ou não? Ou foi só uma militância violenta, agressiva? O que você tem agido? Você tem socorrido pessoas? Né? Você tem alcançado pessoas com o amor de Cristo? Pessoas olharam para você e sentiram a glória de Deus? Né? Nós vamos olhar para um texto intrigante da palavra de Deus. É intrigante mesmo. Após a entrada, estou naquela semana ainda, né? Na semana antes da crucificação, quando Cristo entra em Jerusalém e começa a ministrar no templo, começa a ter um momento muito intenso com seus discípulos. E é interessante, o cristão ele precisa olhar a palavra de Deus sempre e entender o que Deus está falando com ele e com o mundo, ou com ele ou através dele. Não é? A Bíblia nos ensina a sermos cristãos saudáveis. Um cristão saudável é aquele que produz fruto. Um cristão saudável é aquele que gera frutos. É a saúde. A saúde de uma árvore está na produção das suas flores e dos seus frutos, na reprodução, na multiplicação da espécie. Cada vez que lemos mais e mais a Bíblia, mais ela fala em relação a isso, resultados da nossa fé. Sabe? Resultados da fé em Cristo Jesus, resultado de Cristo em nós. Somos movidos por resultados? Sim! Deus deseja isso de você. Não é resultados financeiros, egoístas, mas são resultados. Jesus veio para isso. Eu vim para todo aquele que crê, tenha vida eterna. Olha o resultado. Crê, tenha vida eterna. E a gente precisa viver isso, sabe? Aquele que crê, viverá. Olha aí. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Olha os resultados da sua entrega, da sua crença, da sua fé. É o resultado. Nós temos isso, nós estamos de olho nos resultados, não tenha dúvida. E Jesus Cristo está de olho nos nossos frutos. Ele está de olho nos resultados do sacrifício dele em nós. Ele está de olho no resultado da glória do Espírito Santo em nós. Ele está de olho naquilo que está acontecendo a partir do batismo no Espírito Santo. Ele está de olho naquilo que vai ser gerado a partir de Ele e o Pai habitarem em nós. A partir de sermos templo do Espírito Santo, que isso vai gerar em nós. Se você está com a sua Bíblia ou com o seu celular, você pode pôr aí Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler primeiro Mateus, depois Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Mas vamos ler primeiro de Mateus, a narrativa de Mateus, e a de Marcos, que se completam. Não se opõem, mas se completam. Mateus, capítulo 21, o verso 17 a 20. Diz assim: e deixando-os, saiu da cidade de Jerusalém, e foi para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Vamos para Marcos, capítulo 11, os versos 20 e 21. A mesma situação. Vou ler o verso 11 assim, olha. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à volta. Como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela,
nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e aí ele segue a narrativa, né? Eu vou agora ir para o verso 19. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade de Jerusalém. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. As narrativas se completam. Vamos ver, Marcos, ele faz a narrativa do Evangelho a partir de Pedro. Marcos, ele apenas escreve a narrativa de Pedro. Então, Marcos, ele destaca a fala de Pedro no dia seguinte. Mateus mostrou o dia em que eles passaram pela figueira. No dia seguinte, eles passam de novo pela figueira, e aí Pedro olha para a figueira e fala com Jesus. Marcos escreve o que Pedro falou. Mas no dia anterior, de manhã, Jesus teve a experiência com a figueira. E foi quando Jesus falou para ela que ela não daria mais fruto. E ninguém comeria mais do fruto dela. E aí ela seca. Só vai perceber que ela secou totalmente, até as raízes, no dia seguinte. Mas imediatamente ela começa a secar. Vamos conversar um pouquinho mais disso. Esse texto e esse sermão, né, foi a partir de um sermão de Spurgeon. Lendo, né, me levou, essas 4 partes são as partes que Spurgeon desenvolveu, e eu quero a partir dele. Não é o sermão dele, porque o sermão dele é grande, imenso, né? Na linguagem dele, na linguagem da época dele, de 1889, né? Mas foi um pouco baseado no que ele escreveu. E aí nós adaptamos, estudamos um pouco mais para conversar um pouco mais hoje. Este é um milagre em uma parábola. É um milagre singular e uma parábola notável. É uma parábola encenada, vivida, na prática, com os seus discípulos. Ele coloca a verdade diante dos olhos dos homens nessa ocasião, a fim de que a lição produza uma impressão, um impacto profundo na mente e no coração dos seus discípulos e de nós, e de todos aqueles que iriam ler e relembrar dessa história. Quando ele fala ou age, ficamos como Moisés diante da sarça, sentindo como se estivéssemos na Terra Santa, com a manifestação, o poder de Deus sendo tocado. Uma interpretação errada desse texto é quando você coloca sentimentos humanos, meramente humanos, em Jesus. E aí você vai entender que ele se vingou da árvore. Você vai entender que ele ficou com tanta raiva, né, que mandou que a árvore morresse. Esse é um sentimento humano, apenas humano, não é divino. E nós temos entender Jesus Cristo e o contexto dele aqui, que ele estava ensinando. Logo que ele passou pela figueira, ele vai para Jerusalém no templo, e no templo ele encontra os mercadores. E há de novo um embate com aquilo. E ele derruba as barracas dos mercadores, porque estavam fazendo da casa do Senhor não mais uma casa de oração, mas uma casa de comércio e de exploração. E aí você vai falar assim, está vendo? Deus irado, é Jesus irado. Jesus ama e amou e amou tudo e todos. E a gente precisa entender, não foi ira, não foi uma revolta de Jesus, mas Jesus estava com os seus discípulos e ele precisava ensinar e ensinar aos seus discípulos e mostrar como era a nação judaica, o povo chamado povo de Deus. E o que a justiça sobre este povo estava sendo determinada. E ele precisava fazer isso e fez isso de uma maneira vivida.
Nosso Senhor queria ensinar aos seus discípulos respeito da condenação de Jerusalém em relação aos seus pecados. A recepção lhe foi dada em Jerusalém. Seja bem-vindo, rei. Logo em seguida, poucos dias depois, seria crucifica-o, crucifica-o. Haviam profecias, né, sobre o Senhor e Jesus, né, com sinais e maravilhas que se cumpriria. E é uma profecia muito linda em Ezequiel, capítulo 17. Ela diz assim: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Olha, Ezequiel trazendo a profecia do Senhor. E assim o Senhor faz. Ele seca a árvore verde e ele faz a árvore seca florescer. Ele faz a árvore alta diminuir e ele faz um arbusto crescer. Este é o Senhor. Assim eu farei. Eu quero que você fique com isso em mente até o final desta meditação. Porque senão a gente só pensa que ele ressecou a árvore, que ele matou, que ele destruiu. Esses sinais, né, incitavam a curiosidade humana. Nosso Senhor levou os seus discípulos para verem os figos na árvore. Ele procurou aquela árvore para isso. E aquela árvore tinha uma boa aparência, cheia de folhas. Aparência. O primeiro ponto aqui é a aparência. Ela mostrava algo. A nação de Israel, ele prometera algo a Deus. Seremos fiéis, o Senhor será o nosso Deus. E prometia-se muito. Talvez eu e você já prometemos muito, declaramos muito. Talvez as nossas folhas eram grandes. Enquanto as outras nações eram árvores sem folhas, as promessas de Deus do seu povo faziam do seu povo uma grande nação em vista das outras. Sabe, nós temos isso. O templo do Senhor era o mais impressionante. Não havia outro templo mais belo do que o templo de Salomão. Templo do Senhor é este. Temos um pai, Abraão, a nação de Jerusalém, de Judá, falava isso. Os judeus, temos um pai, Abraão, maior de todos. O Islã também chama Abraão de pai. Nós temos esse pai. Nós somos filhos de Abraão. Era uma figueira frondosa entre as nações. Talvez a sua vida se mostre uma figueira frondosa. Ele estava denunciando uma estrutura religiosa muito grande e muito bonita, mas podre por dentro. Ele chegou a chamar os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, pintados por fora, mas por dentro mortos. Olha a verdade profunda e dolorosa que Jesus pronunciava. Que grande lição isso para as igrejas. Tem havido igrejas nas quais se destacam os seus números, a sua influência, contudo, a sua fé, o seu amor, a sua santidade não foram mantidos. E o Espírito Santo as deixou à exibição vã de uma profissão infrutífera. Uma fé que não produz. Que nunca seja assim com a nossa igreja PIB em Jandira, que nunca seja assim com a sua igreja, com a igreja de Cristo. As igrejas precisam se abrir para isso. Podemos ter um bom número de pessoas que vêm para ouvir a palavra, um grupo considerável de homens e mulheres, equipes de louvor de vários ministérios, talvez bem frondosos, mas e o seu fruto em santidade? O Senhor vem com fome para receber este fruto. Eu ficaria apavorado se um dia nós chegássemos a ser como uma árvore precoce, sabe? Ostentando uma profissão de fé superlativa, superior aos outros, mas sem valor aos olhos do Senhor. Porque o que nós queremos é alegrar o coração do nosso Deus.
não apenas chamar a atenção para nós. As pessoas declaram a sua fé, a sua promessa de serem fiéis, sabe? O seu exterior está muito bonito, parecem árvores frutíferas, parecem árvores deliciosas, parece que nós vamos chegar lá e seremos alimentados. Invejamos até elas, muitas vezes. Talvez crentes saiam de uma igreja para outra porque deseja comer daquela árvore. Sabe? Muitas vezes invejamos hipócritas. E olha, a inveja você invejar um hipócrita, a longo prazo vai destruir você. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Como também os que fingem ser religiosos e você se aproxima deles, porque mais cedo ou mais tarde aquelas folhas vão ser abertas e você vai ver que não tem nenhum fruto ali. Que a santidade não está naquela pessoa. É apenas palavras, apenas atitudes vazias e apenas aparência. Apenas folhas. Acaso vocês não conhecem pessoas assim? Eu conheci já várias. Uma aparência. E aí tem gente que fala assim, aparência é tudo. Não, aparência é nada. Quando você consegue ver o interior. Quando você abre a folhagem, vê o interior da pessoa, aquela aparência vira nada para você. É triste. Quando eu cheguei em algumas pessoas e falei assim, rapaz, aquele grupo, rapaz, aquele pastor. A pessoa falou assim, só aparência. E aí eu fico muito triste com isso. Muito triste com isso. Muito triste quando eu vou ao encontro de pessoas que, de um certo modo, eu admiro, e ao encontrar com essas pessoas eu percebo, é folha. São apenas folhagens. No interior está faltando fruto. Sabe, uma ortodoxia na palavra, na língua, nas vestes, mas uma heteroxia na sua própria conduta. E a sua vida particular é podre. E aí eu me lembro dos fariseus hipócritas, dos sepulcros caiados. E me entristece isso. Pessoas que atraem multidões, mas têm a sua vida particular sem fruto nenhum de santidade para se conduzir a Deus. Jesus chega nele e não tem. Todas as vinhas, né? Tem uma parábola também de Jesus sobre o plantador de uma vinha e uma figueira no meio da vinha, e Jesus vai lá e fala, mas não tem fruto. Aí o agricultor fala, deixa, por quanto tempo não tem fruto? Aí Jesus pergunta, aí o funcionário fala assim, não, já fazem 3 anos que ela não dá fruto. Então corta, por que está aí? Aí, não, deixa eu pôr mais adubo e tratar ela. Aí o Senhor fala assim, trate. Se na próxima temporada ela não dá fruto, arranca. Ela está fazendo inútil a terra onde ela está. Ela está usando de inutilidade a sua vida está sendo inútil. Tais pessoas parecem desafiar as estações do ano, eles são impressionantes. Ficam verdes em todas as estações, e aí a pessoa olha, Salmo número 1, olha aí, ó, plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem. Joia, que lindo! Mas aí, cadê os frutos? Desafiam estações, ficam verdes o ano todo, mas não dão frutos o ano todo. É melhor que as folhas caiam e se produzam novas folhas e novos frutos. Né? Me lembrei da vinha, as folhas caem todas, parece que morreu, mas daqui a pouco brota-se de novo e os frutos vêm. E é assim que precisamos. É melhor cair as folhas e ter fruto do que manter as folhas vivas sem fruto nenhum. E essa figueira era dessa maneira. Ela desafiou, não era tempo de figo. Não era estação de figo. No entanto, essa figueira ficou coberta de folhas. E aí eu vou dizer, se você conhece pé de figo, você vai saber, você vai lembrar disso. Mas por que fala tanto-se disso? É o seguinte, o figo perde todas as folhas. Uma figueira, ela fica sem folha. E aí o que acontece? No começo do ano, né, no verão, começa a aparecer uns botãozinhos nas pontas dos galhos, né, e aquele botãozinho começa a crescer, vai ser o fruto, vai ser o figo. Então, é interessante que no pé de figueira, no pé de figo, não é pé de figueira, não, a figueira é pé de figo, primeiro vem os frutos. Eles surgem primeiro,
aí depois aparecem as folhas. As folhas vêm no processo de crescimento do fruto. Então, quando você vê uma figueira cheia de folhas, fala assim, o figo já está maduro. Por quê? Porque ele começou primeiro. Se ele começou primeiro e veio as folhas, já é hora de o quê? De o figo estar pronto para a colheita, pronto para ser retirado, pronto para comer. É assim que acontece na figueira. Então, quando Jesus olha aquela figueira cheia de folhas, o fruto com certeza está lá. Porque as folhas vêm depois do fruto. As folhas são resultado. As folhas não produzem o fruto na figueira. O fruto gera a necessidade de folhas. E aí vêm as folhas. O homem precisa ser para depois professar aquilo que é. Tem gente que professa aquilo que ainda não é. E muitas vezes que nunca é e talvez nunca será. O homem precisa ser, o discípulo de Cristo precisa ser para depois professar aquilo que ele é. Ele é iluminado, né? E depois brilha. A luz de Deus vem sobre ele para depois ele brilhar. Ele não pode brilhar antes da luz de Deus. E tem gente brilhando mais do que a luz de Deus. Deus fica pequenininho. Não há o brilho de Deus na vida dele. Há o brilho dele mesmo. São estrelas maravilhosas. Pessoas que falam de uma espiritualidade que no seu interior não existe. Ou seja, eles falam daquilo que eles não são. Essas pessoas acham desnecessário a obra no íntimo do coração. Eles desprezam a comunhão com Deus. Eles desprezam a humildade de um coração constrangido diante de Deus. Ousam omitir a parte vital da questão. Frequentam uma reunião de avivamento, se declaram salvos, né, embora não tenham sido renovados no seu coração. Nem possuam arrependimento e nem fé. Vão para frente para confessar numa mera emoção. E dali por diante vivem essa emoção, ou quando diminui a emoção, buscam mais emoção, mas o arrependimento não é vivido. Não há uma experiência íntima com Cristo Jesus. E lá no final talvez vão falar, Santo, Senhor, Senhor, e o Senhor Jesus vai falar para eles, e aí, quem é você? Ah, nós operamos milagres, nós fazemos isso, fizemos aquilo em teu nome. Não os conheço, porque vocês não tiveram relacionamento comigo. Só folha. Só folha. Aonde está o meu Espírito em vocês? Aonde está o fruto do Espírito em você? Está só nas ações, nas grandes ações, ou está na intimidade com Deus no seu dia a dia? É incrível, incrível é ver isso acontecer com líderes, que com apenas uma oportunidade de dirigir um culto, já se acham pastores, depois se acham bispos, depois se acham apóstolos, mas sem tempo de gerar frutos, frutos da salvação, frutos espirituais, sem gerar frutos de justiça. Geram folhas imensas, mas nenhum fruto. Quando afastamos as folhas, não encontramos nada. É Jesus buscando e não achando o fruto. Produzam frutos, depois as folhas surgem. Não sejam como um construtor que diz, é bobagem gastar dinheiro, material com alicerce. Ninguém vai ver o alicerce. Vamos partir logo para as paredes, para o telhado. Deixa o alicerce, ninguém vê alicerce. Para que investir no alicerce? Tem alguns construtores que fazem isso. Constroem a sua vida sem se preocupar com o alicerce. Porque o alicerce fica escondido. Não traz ibope, não traz curtidas, não traz foto. E quando você tira a foto, não aparece o alicerce. Então, para que eu vou investir esforço, dinheiro no alicerce? Eu construo a minha vida espiritual sem alicerce. Sabe o que vai acontecer? Desmorona-se. Vêm as águas e a levam embora. Porque se distraiu com o alicerce. Não quis investir naquilo que está dentro, escondido, por trás das folhas. Realmente, os alicerces nunca são vistos por ninguém, mas é o que sustenta a casa, é o que sustenta a vida. Quanto tempo essa casa vai durar? Está no alicerce. Vale a pena construir uma casa sem alicerce? Não, não vale a pena. Não vale a pena construir uma vida sem fundamentos em Cristo Jesus.
Não vale a pena investir em tantas folhas sem produzir frutos. Não vale a pena isso. Não será motivo de ruína, de convicção do pecado, se a convicção do pecado, o arrependimento for menosprezado, deixado de lado. Se a confissão dos seus pecados for deixada de lado. Não vale a pena viver uma vida assim. Precisamos ter figo antes das folhas. Precisamos ter atos de bondade antes das declarações sobre esses atos. Precisamos ter fé antes do batismo. Precisamos crer antes de sermos batizados. Precisamos ter uma união com Cristo antes de fazer parte de uma igreja. Tem gente que vai fazer parte da igreja para depois ter uma experiência com Cristo. E tem muitos que nunca têm a sua experiência com Cristo. Só são parte de uma igreja. Uma igreja local, institucionalizada. Para fazer parte de uma igreja local, antes você precisa fazer parte de Cristo, unidos com Cristo, batizados em Cristo Jesus. Aí, depois, você se une à comunhão de santos numa igreja local. Não se una antes de se unir com Cristo, ou senão você vai se acostumar a uma união com a igreja local e você vai desprezar a união com Cristo. Talvez você está lembrando de alguém ou talvez de você mesmo. Talvez da sua própria história de vida ou da história de alguém de vida. Vocês não podem pular por cima de processos que são naturais. Vocês não podem omitir a graça que é necessária como início de tudo, a fim de que não aconteça em sua folhagem sem fruto. Cuidado com isso, senão vai ser folha sem fruto. Maldição sem cura. Tais pessoas usualmente atraem a atenção dos outros. Nosso Senhor viu de longe aquela árvore. Marcos diz isso. De longe ele viu a árvore. Então a árvore chamava a atenção para ela. As pessoas cuja a religião é falsa frequentemente se destacam, pois não possuem graça suficiente para serem modestas e reservadas. Procuram um lugar de maior destaque. Aspiram os altos cargos, forçam caminho para a liderança. Não andam com Deus em comunhão íntima. E poucos se preocupam com a espiritualidade particular, a devoção diária. Anseiam cada vez mais a serem vistas pelos homens. Tais pessoas não somente atraem o olhar, como também frequentemente atraem o convívio de pessoas boas. Nosso Salvador foi atraído por aquela árvore, os discípulos foram atraídos por aquela árvore. Ela não somente conquistou os olhares dele, mas atraiu eles para um suposto fruto que mataria a sua fome. Então essas árvores atraem pessoas. Atraem. Olha, não julga a árvore por causa da folhagem. Não faça isso, porque o Senhor levanta árvores frondosas. O Senhor tem feito isso. Né? Não fiquem desconfiados de todo mundo que tem elevado a atenção ou uma projeção. Não fiquem desconfiados dele, porque o Senhor faz isso. O Senhor levanta pessoas. O Senhor põe pessoas em destaque. O Senhor faz uma obra maravilhosa através de pessoas. O Senhor levanta alguns para serem estandartes da verdade. Levanta pessoas, pontos de agrupamento para guerra, para combate. Pessoas que se reúnem ou reúnem pessoas em volta delas. Não é pecado isso. Não é pecado chamar a atenção. O pecado é não ter esses frutos. O Senhor pode realmente dar graça de tal maneira que faça um crescimento espiritual rápido, porém sólido. Porém sólido. Não despreza seu alicerce. A construção de uma casa pode ser mais rápida do que de outra. Então não despreze a casa que foi construída mais rapidamente. Falando, não, isso aí é falsidade, isso aí é engano. Não, pode ser o Senhor mesmo. Você precisa ir lá. E aí é interessante, o que Jesus faz? Afasta as folhas. Eu vou lá. Então faça isso. Não despreze, mas faça como Jesus, procure os frutos. Afaste os galhos e procure os frutos. O segundo ponto é, procure os frutos. Ele se aproximará das árvores cheias de folhas.
E quando chegar a elas, vai procurar o fruto. O primeiro Adão procurou folhas de figueira para esconder o seu pecado. O último Adão não procurou as folhas, procurou o fruto da figueira. Jesus está interessado no fruto, não na folha. A folha cobre pecados. O fruto é a graça, é a presença do Espírito Santo, é o resultado dos pecados perdoados. Então eu não quero mais cobrir pecados. Eu quero o resultado do pecado já perdoado. É o fruto. É o próprio figo. Sabe, esse é o Cristo. O homem procura folhas para cobrir-se. Jesus abre as folhas e descobre o fruto do homem. Ele expõe ao homem. Quando o Senhor vem, Ele sonda os nossos corações. Ele prescruta as nossas mentes. Ele vai, e a oração do salmista é tremenda. Né? Sonda, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, para que eu me arrependa. Sabe? O Senhor se aproxima e sonda, o Espírito Santo dele vem e sonda. Quando você está diante de Deus, você não esconde nada, você não consegue esconder. Né? Procure a presença de Deus, você vai ver a sua vida assim, ó, sendo aberta, porque nós não podemos esconder nada de Deus. Nada. E Ele vem, e ele vem com esse amor dele, Ele vem com esse desejo de encontrar em nós o fruto, e Ele afasta as folhas de nós. Ele não quer esconder. Ele quer descobrir, Ele quer trazer à tona a nossa essência. O que Jesus está procurando não são palavras, não são resoluções, não são alegações, não são teologias, né? Ele está procurando sinceridade, sua fé interior, vidas sendo realmente trabalhadas pelo Espírito Santo. É isso que Ele quer. O nosso Senhor tem o direito de esperar isso da gente. Ele tem direito de vir e procurar isso. O Senhor não tem direito de fazer isso comigo. Ele tem todo o direito. O Senhor não tinha o direito de expor aquela figueira do jeito que Ele fez. Aquela figueira estava bonita, todo mundo admirava ela. Que direito tem o Senhor de ir lá e expor a figueira diante de todos? Ele tem todo o direito. Ele tem todo o direito de entrar na sua vida e olhar a sua intimidade. Ele tem esse direito, ele tem esse poder. Quando ele se aproximou da figueira, ele tinha o direito de esperar fruto da figueira. Por quê? As folhas vêm depois do fruto. É natural isso. É natural isso. Se você vai diante de alguém que tem tanta projeção espiritual diante das pessoas, você tem o direito de esperar nela encontrar frutos de humildade, de amor, mansidão, misericórdia, compaixão, longanimidade, misericórdia. Você tem o direito de procurar isso. Quando você encontra uma igreja tremenda, você entra nessa igreja e você tem o direito de esperar dela frutos. Frutos. Eu fico triste quando pessoas são acolhidas, daqui a pouco elas vão e percebem que tem pessoas que não têm frutos do Espírito na vida dela. E ela fala assim, a igreja é isso? Eu falo, não, a igreja não é isso. Isso é homem pecador, isso é mulher pecadora, isso não é a igreja. Mas a igreja é formada de pessoas que erram, mas que erram e se arrependem do seu erro. Não ficam perseverando no seu pecado, porque manter-se no pecado é maligno, isso é satânico, é diabólico, não vem de Deus. Mas errar é humano. E Jesus fala isso. Filhinhos, se vocês errarem, saibam que vocês têm um advogado. Eu sou seu advogado diante do Pai. Então se arrependam e serão perdoados. É natural e é direito da gente procurar isso. Não era tempo de figo, o Senhor não devia procurar figo naquela figueira, porque a palavra diz que não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, por que tinha folha? Se não era tempo de figo, por que aquela figueira estava cheia de folha? Ela estava sendo enganosa. Eu sei, há tempo que nós passamos por momentos da vida que nós secamos. E se nós estamos passando por um momento de seca, um momento onde nós não temos fruto, as folhas caem. Não tente enganar-se a si mesmo. Não tente se manter em alta performance o tempo todo. Vai ter momentos que você vai se sentir assim. Então não engane você mesmo, não engane as pessoas que estão perto de você, fingindo-se alguém que está cheio de fruto.
Aquela figueira não deveria estar com folhas. Pastor, não era tempo de figo, então não era para fazer isso com a figueira. Era sim, porque ela estava enganando, ela estava mostrando aquilo que não era. Sabe, seja sincero, sinceridade. Fruto é o que o Senhor deseja, sim. E Ele tem fome disso. Ele deseja encontrar isso na gente. Mas o que Ele quer mais da gente é sinceridade, não falsidade. Ele sente fome de termos santidade. Ele sente fome de a gente mostrar o Espírito Santo em nós, não nas nossas obras. Permaneçam em mim e eu vou permanecer neles. Se não permanecer, vocês não podem dar fruto. Ele sabe disso. Ele quer ver em nós o amor. E a Ele mesmo, o amor ao nosso próximo. A fé forte na revelação, a luta sincera em favor da fé. Uma vez entregue aos santos, sabe? O rogar em oração uns pelos outros. Clamar, interceder uns pelos outros. Ele quer ver isso. Ele espera de nós ações que são de acordo com a lei de Deus. Ele espera de nós ações e decisões e pensamentos com uma mente que é dirigida pelo Espírito Santo. E Ele vem sondar e procurar isso. E olha, não brinque com Deus. Deus tem todo o direito de fazer isso. As pessoas têm todo o direito de procurar o fruto onde tem bastante folha na figueira. Precisamos nos convencer que muitas vezes somos falsos e nos arrependermos da nossa falsidade. Pedir para que sejamos como realmente professamos. Que os nossos lábios professem aquilo que está no coração, que a nossa adoração seja provada por aquilo que nós somos na vida diária. Que a minha vida no teu altar comprove a minha adoração. Aquilo que eu canto seja comprovado naquilo que eu faço no dia a dia. É assim. Que seja realmente aquilo que eu professo ser. Que eu seja realmente aquilo que eu professo ser. Terceiro, haverá uma sentença. E nós vemos essa sentença. Onde poderia ter esperado achar fruto, ele não achou. Se eu professo o arrependimento sem ter me arrependido, não se trata de uma mentira? Se eu reúno com o povo de Deus, vivo, sem temor a Deus, no meu coração, não seria uma mentira? Se eu venho à mesa da comunhão e participo do pão, do vinho, sem discernir o corpo de Cristo, não seria uma mentira? Se eu professo e defendo doutrinas da graça, mas não tenho certeza da veracidade delas, será que eu não estou mentindo? Se eu nunca senti minha própria aprovação, se nunca descansei no sangue remidor de Cristo Jesus, se nunca fui renovado pelo Espírito, minha defesa das doutrinas da graça não seria uma mentira? Conheço muitos que experimentaram a graça depois de defender a graça. Uma vez um pastor falou para mim, falou assim, Pastor Júnior, eu passei muito tempo sem viver a graça. Eu pregava a graça, mas não vivia a graça. Eu cheguei a vender a graça. Fui mercenário da graça de Deus. Porque eu não tinha vivido a graça. E como é libertador viver a graça de Deus. Depois, quando eu fui entender o que é a graça do Senhor Jesus Cristo, quão maravilhosa é essa graça. E aí eu me percebi filho de Deus. Eu comecei a viver essa paternidade na minha vida, maravilhosa. A minha mensagem foi outra. Porque eu pregava agora e eu prego como aquele que vive a graça. E eu prego debaixo da graça do Senhor. E eu sei que esta graça não é comprada por nada. Foi um momento muito especial conversando com aquele pastor. A paixão por Cristo Jesus. E a transformação que teve o ministério dele
depois que ele reconheceu a graça, que ele teve uma experiência íntima com Cristo Jesus, onde a salvação não é uma obrigação de Deus, mas é graça. Onde o poder de Deus na vida dele não é algo que ele exigia de Deus, ele apenas recebia de Deus. E ele viveu isso. A verdade foi descoberta, e se você encontrar a verdade vos libertará. Se você e eu somente temos o nome de que vivemos, mas somos mortos, que estado deplorável é esse? Fingir-se vivo, mas é morto. Temos algo pior do que a corrupção, que é a corrupção da própria corrupção. Pedro diz, amaldiçoaste a figueira, Senhor Jesus. Marcos põe isso. Pedro disse isso para Jesus, amaldiçoaste a figueira. Jesus não amaldiçoou a figueira, ela já era maldita. Ela já estava condenada. Jesus não condena você e a mim para o inferno. Nós já estamos condenados. O homem não tem dois caminhos para escolher, ele só tem um. Ele já está em um caminho. Ele já está amaldiçoado. Ele já está morto. Ele tem a opção de escolher Jesus Cristo e viver. Aqueles que andavam em trevas viram a luz de Jesus Cristo. E todo aquele que crê já passou da morte para a vida. Mas aquele que não crê já está condenado, já está amaldiçoado. Aquela figueira estava amaldiçoada, ela estava aqui, morta com aparência de viva. Aquele que não crê em Jesus é morto com aparência de vivo. Parece que vive, mas é morto. É preciso crer em Jesus Cristo e experimentar a morte em Cristo Jesus. Na morte dele nós morremos, para que na ressurreição dele nós sejamos ressuscitados. E aí nós vivemos. Então você não pode escolher entre dois caminhos, você só escolhe um. Se você não escolher esse caminho, você continua onde você está. Amaldiçoado. O que é aquela figueira? O que Jesus fez com aquela figueira? Continue do jeito que você está. Fique como você está. Continue exatamente como você está. Amaldiçoada, morta, em seus próprios delitos. Jesus fará isso conosco. Quando morrermos, perdemos a oportunidade de escolher o outro caminho. E se você morrer amaldiçoado, amaldiçoado você fica. Pronto. Não é que Jesus amaldiçoou as pessoas. Não, Jesus não amaldiçoa. Jesus dá a chance de vida. Jesus procura e nos sonda e nos oferece de maneira graciosa a vida eterna. E a gente escolhe se aceitamos ou não. Se nós não aceitarmos, amaldiçoados ficamos e permanecemos. Que o Senhor Jesus nunca precise pronunciar essa sentença para você. Que Ele nunca precise falar assim, continue sem a graça. Porque você teve a oportunidade e você não aceitou. Eu quero que Jesus faça ao contrário, que Ele conceda a graça e que você em vida supere a morte e que você viva a eternidade, que você já passe da morte para a vida eterna. Eu quero deixar a última palavra de hoje e a última parte do olhar para esse texto, para essa experiência da figueira. Hoje, Jesus deseja não deixar você secar. Ele fez aquilo com a figueira. Mas saibam o seguinte, hoje Ele vem para fazer você deixar de ser uma figueira seca, sem frutos. Por certo, parece dura essa palavra, essa história bíblica, mas ela é verdadeira. E o que Jesus quer hoje, Ele não quer matar as suas folhas. A única coisa que Jesus destruiu na história de vida narrada nos evangelhos foi essa figueira. Foi essa figueira. E Ele derrubou lá as mesas dos cambistas. Ele não quer fazer isso com você. A minha palavra é lembrar você que Jesus não veio para matar, roubar e destruir. Quem faz isso é o diabo.
Ele vem para trazer vida, e vida em abundância. E é isso que ele quer falar. E a minha palavra é essa nessa noite. Lembrar você, Jesus não quer secar você. Hoje ele vem para trazer vida e vida em abundância. O mínimo que ele pode esperar é que você seja obediente, aceite ele, creia nele, ore, peça no íntimo do seu coração: Senhor, eu estou sendo uma figueira sem frutos. Me perdoa. Peço que mude a minha mente, mude o meu coração, de modo que eu sinta o seu toque. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero produzir frutos de salvação em minha vida. Jesus está agora afastando as folhas e talvez olhando para você e falando assim: cadê o fruto? Ele não vai destruir as folhas, ele quer gerar frutos. E sabe uma coisa? As folhas são muito importantes na figueira. As folhas, elas geram a fotossíntese que alimenta os figos. Então é natural uma figueira ter bastante folhas para poder alimentar os seus figos. As obras sem fé é morta. A fé sem as obras são mortas. O fruto da figueira, ele morre se não tiver folhas. Então as obras, aquilo que os outros veem, as aparências, elas vão acontecer na sua vida. Porque é necessário isso para que a sua fé seja vista como viva, para que os frutos sejam reconhecidos. O figo precisa de folhas. O Senhor não quer tirar as folhas. Ele quer que o figo cresça em você. Ele deseja exatamente isso. Os frutos não terão probabilidade de amadurecer sem as folhas. A confissão aberta da sua fé é boa. O testemunho seu é bom. A operação de milagres através da sua vida é desejada por Jesus. Depois dos frutos, não antes deles. Não peça para ser observado, mas não tenha vergonha de ser observado. Não busque chamar a atenção, mas não tenha medo, porque as suas obras chamarão a atenção. E o Senhor Jesus falou exatamente isso: eu não acendo uma luz em você para esconder. Eu acendo uma luz em você e várias pessoas vão ver. Não tenha medo de ser observado. Não tenha medo. Tenha medo de não gerar frutos. Tenha medo disso. Você não pertence realmente ao Senhor se não suportar a sua repreensão. Lembre-se disso. Deus repreende aquele que ama. Se você está se sentindo repreendido, Deus te ama. Ele vai te repreender. Ele vai me repreender se eu estiver dando mais atenção às folhas do que ao fruto. Talvez nesse momento você se sinta tão seco, morto em seu próprio pecado, infrutífero, sabe? Que não pode nem servir ao Senhor como gostaria de fazer. Nem sequer orar pedindo graça. Talvez você esteja num momento que nem orar, nem o fruto da oração está saindo de você. Já estive com pessoas assim. Eles não conseguiam orar. Nem o fruto da oração eles conseguiam. De tão secos. E eu quero deixar o versículo de Números 7, verso 8. Fala da vara de Arão. No dia seguinte, Moisés pediu para todos os líderes colocarem a vara, e a vara de Arão ficou no meio das varas dos outros. Vara era um pedaço de pau seco que se usava para ajudar nas caminhadas ou nas medições, mas era algo tirado, já sem vida, seco. E aí as varas foram colocadas, e a narrativa diz assim: Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado. Olha que lindo, brotado. Havia um broto verde na vara de Arão, morta, seca. E aí essa havia brotado, e desse broto tinha botões de flor. Mas não fica só aí. Além de amêndoas maduras. Olha que lindo.
de uma vara seca, ele produziu broto, flores e amêndoas maduras, prontas para o alimento, prontas para serem colhidas. O poder celestial do Senhor veio sobre aquela vara e ela floresceu, brotou, floresceu e gerou frutos. Você e eu somos mortos. O Senhor vem sobre nós e em nós ele gera brotos, botões, frutos, folhas. E é isso que o Senhor quer fazer contigo e comigo. Basta pedir perdão a Ele. Basta orar a Ele. Eu quero que você ore. Convido você a orar comigo agora. Ore comigo. Senhor Deus, eu sei, Pai, que eu tenho fingido e não sou aquilo que realmente eu tenho mostrado. Senhor Deus, não me tire as folhas. Produza em mim um fruto que te agrada. Venha sobre mim. Perdoa o meu pecado. Venha sobre mim, Jesus. Eu confesso que eu preciso de Ti. Eu confesso que sem Ti eu não consigo ser o que eu tenho que ser. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Não quero pertencer à morte, nem ao diabo, nem às minhas próprias concupiscências. Não quero ser entregue à minha própria maldição. Quebra, Senhor Jesus, esta maldição em mim. Tira de mim esta morte. Tira de mim o desejo da morte. Põe em mim o desejo da vida. Quero receber de Ti o perdão que gera vida eterna. Perdão, Jesus. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Gera frutos em mim. É o que eu peço. Em nome de Jesus, Pai. Amém.